Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Vejam, amigos e amigas, eu quero comentar neste vídeo sobre aquela ofensiva que a Rússia fez em Kursk. Começou a fazer em Kursk alguns dias atrás, né, conquistando inúmeros povoados, muitos povoados. Esta ofensiva continua, ela segue em curso lá em Kursk. Contudo, é muito importante salientarmos que a Ucrânia vinha apresentando uma resistência brutal ali no entorno de Lyubimovka, que é um pequeno povoado importantíssimo, gente, estrategicamente falando, não somente para a Ucrânia, como também para a Rússia naquela região. No cômputo geral, contudo, precisamos salientar que a Rússia vem obtendo um êxito gigantesco na retomada de povoados e de território à Ucrânia naquela região de Kursk. Já são mais de 230 quilômetros quadrados que a Rússia retomou da Ucrânia. Tá? Contudo, importa muito reconhecer que a Ucrânia tem conseguido sim apresentar uma forte resistência ali no entorno de Lyubimovka e a batalha segue ali em curso para a libertação dessa cidade e de outras áreas em Kursk. Tá? Bom, no Donbas, muitos ataques das Forças Armadas da Rússia, muito êxito também na intensificação de ações em vários frontes, né? E em todos eles a Rússia vem conseguindo obter grandes resultados, né? No Donbas, decisivamente, a Ucrânia não está conseguindo ter êxito nenhum. Eu falei agora, por exemplo, que a resistência ucraniana lá no entorno de Lyubimovka consiste num certo êxito ucraniano, né? Mas lá no Donbas, não, isso não vem acontecendo. A Ucrânia não consegue absolutamente nada. No Donbas, a Rússia se aproxima muito de Pokrovsk, a Rússia vem destruindo muito tudo que encontra pela frente, e as coisas são muito complicadas com inúmeros ataques que têm priorizado, sobretudo, a destruição de armas e equipamentos bélicos ocidentais. Eu quero comentar também com você neste vídeo, e aí acho que até, sobretudo, comentar com você neste vídeo sobre o debate, né, que vem sendo estabelecido no Ocidente após aquela declaração do Putin, né, o debate acerca de que maneira a Rússia responderia, né, à permissão para que a Ucrânia fizesse ataques à profundidade do seu território. Esse debate nunca foi tão interessante como agora, porque estão, inclusive, pensando sobre a Rússia precisa mesmo de ataques nucleares para responder à OTAN. Enfim, a situação mudou muito depois do que o Putin deu aquela declaração. Vamos começar com este assunto? Vamos lá? Bom, a recente declaração do presidente Vladimir Putin, né, de que a Aliança do Atlântico Norte praticamente estará participando de um confronto direto com a Rússia, caso permita que a Ucrânia faça ataques com os mísseis ocidentais, né, e utilizando-se também dos satélites ocidentais. A profundidade da Rússia chocou completamente o mundo, mudou muita coisa, né? Vamos, contudo, falar algo bastante significativo aqui, né, em relação a isso. A impunidade quanto às tais linhas vermelhas, né, a impunidade por parte da Rússia quanto às suas tais linhas vermelhas, né, também trabalharam para que chegássemos, né, onde chegamos neste momento, né. A situação é visivelmente complicada aí para o Ocidente, porque neste momento temos algo de novo. A certa altura, gente, a Casa Branca, né, também Londres, enfim, decidiram que qualquer ação, né, que praticassem, que tomassem para escalar o conflito russo-ucraniano, seria deixado sem nenhuma resposta pela Rússia, né? Na verdade, foi assim que apareceu a ideia do ataque pela Ucrânia com mísseis ocidentais, né, mísseis balísticos, mísseis norte-americanos, mísseis britânicos em especial, né? A permissão, né, que já foi dada, que ninguém sabe, mas já foi dada, né? Ela já existe. O que se sabe agora, na verdade, é que essa permissão, que todo mundo sabe no Ocidente que já existe, a questão é ela se tornar pública, né? E, na verdade, tornar essa permissão pública na verdade, hoje o grande problema, mas também se fala nos bastidores sobre uma possível retirada também dessa permissão ali nos bastidores para que a Ucrânia faça esses ataques, né? Então, tudo isso depois de algo novo que surgiu, né? E sim, né? Foi por isso que
foi em virtude dessa impunidade da Rússia. O Ocidente sempre tratou as linhas vermelhas traçadas pela Rússia como algo que não era muito sério, né? E aí contou sempre com a impunidade da Rússia, né? Foi por isso que lá na Ucrânia eles confeccionaram, né, aquela lista com 250 alvos potenciais que, sobretudo, os Storm Shadow e os Atacams, né, poderiam alcançar dentro do território russo. Contudo, né, gente, o que há de novo neste momento, né? O que há de novo? Traçou-se linhas vermelhas, elas foram ultrapassadas, não houve nenhum tipo de resposta, a impunidade, né, saltou aos olhos. O que há de novo neste momento, né? Dessa vez, né, não foi nenhum diplomata russo, não foi nenhum líder político, não foi o Medvedev, foi o Putin. Foi o Vladimir Putin que deu essa declaração aí de que não vai permitir, né, que o Ocidente faça esses ataques que ele considera ataques diretos, né? E bastou o Putin falar para que os líderes ocidentais caíssem completamente na real, né? Eles se recordaram, né, que suas instalações de infraestrutura crítica estão espalhadas por todo o planeta, né? E todas essas instalações estão ao alcance dos mísseis russos, né? E esses ataques, né, retaliatórios da Rússia, se eles acontecerem, os líderes ocidentais terão de dar uma resposta também, né? E em algum momento terão também eles, né, nações, né, líderes das nações pertencentes à OTAN, também eles terão de dar uma resposta possivelmente nuclear, né? Então é muito provável que a gente vá para um confronto nuclear entre as duas potências, tá? Só que estariam lidando com uma potência nuclear que é a principal, né? A mais importante potência nuclear do planeta, a mais poderosa, que é a Rússia, né? O primeiro efeito disso foi que tanto o Sturman quanto o Biden, né, eles não chegaram ali a uma conclusão sobre se deveria ou não fazer a permissão. O primeiro-ministro do Reino Unido foi a Washington, né, para voltar de lá com uma decisão, inclusive foi a Washington, portando na sua maleta ali, né, a lista, né, com os 250 alvos, retornou dos Estados Unidos sem uma decisão. Isso já foi efeito da declaração do Vladimir Putin, tá? E não somente eles, né, eles não sabem muito o que fazer. Enquanto isso, né, na Alemanha, Scholz tratou logo de tirar a Alemanha dessa jogada, né? Não vai atacar, a gente não vai permitir de jeito nenhum. Enquanto o Macron se fez de desentendido, né? Mas em nenhum momento deu uma declaração sobre a tal permissão, né? Tudo indica que o Macron também está a retirar a França dessa permissão. Nos bastidores já deve ter tirado, né? Assim como a Alemanha já o fez, provavelmente já o fez também. Esse comportamento, gente, dos líderes ocidentais, que mudou muito depois da declaração do Vladimir Putin, forçou aí os especialistas militares no mundo inteiro a fazerem análises sobre possíveis opções que teriam a Rússia, né, para atacar o Ocidente, né. O mais assustador, né, enfim, seria um teste nuclear por parte da Rússia. Putin, aspas para eles, né, decidirá enviar algum tipo de sinal nuclear, né, por exemplo, testar armas nucleares numa tentativa de intimidação do Ocidente, né. O Ulrich Kern, especialista em armas do Instituto de Pesquisas para Paz e Política, né, Paz e Política de Segurança lá de Hamburgo, né, Paz e Política de Segurança de Hamburgo, né? Que coisa, né? Ele disse a Reuters, né? Essas palavras aí, né? O Putin decidirá enviar algum tipo de teste nuclear, sinal nuclear, né? Por exemplo, testar armas que chocariam e intimidariam o Ocidente, né? Ele acrescentou que a Rússia não testa, né, uma arma nuclear desde 1990, ou seja, um ano antes do colapso da União Soviética. E que uma explosão nuclear, neste momento, assinalaria, né, o início de uma era bem mais perigosa, bem mais belicosa, não somente no confronto do Ocidente com a Rússia, mas para o mundo inteiro, tá? Bom, um outro especialista da Universidade de Innsbruck, lá na Áustria, né, o Gerhard Margot, concorda, né, com o seu colega ali de Hamburgo, né, admitindo também a possibilidade de um teste nuclear por parte da Rússia. Os russos, segundo ele, né, podem realizar esse teste nuclear sim. Fizeram todos os preparativos necessários já. Eles poderiam detonar uma arma nuclear tática em algum lugar do leste do país, apenas para demonstrar o que querem dizer quando afirmam que eventualmente recorreremos, né, a armas nucleares, né. Margot explicou,
né, que esse ataque, portanto, pode acontecer e que, sobretudo, a Rússia pode mostrar para o Ocidente do que ela é capaz, fazendo um teste ali no leste do país, né. Por precaução, a agência em que ele está ali envolvido, né, falou também que sobre a questão do, sabe, lembrou, né, as palavras do representante da Rússia na ONU, né, o Vassily Nebenzia, né, ele fez essa lembrança de que o Nebenzia teria dito o seguinte, né, você não deve se esquecer disso, né, que nós somos uma potência nuclear, tá? E é muito importante que vocês levem em consideração as consequências de um ataque nuclear da Rússia contra enfim, objetivos militares do Ocidente, tá? Bom, no entanto, gente, apesar dessa questão, desse debate nuclear, vai atacar com, enfim, um ataque tático, um ataque estratégico, enfim, tal, o estratégico está fora de questão, provavelmente, né? Segundo alguns especialistas, a Rússia tem opções não nucleares suficientes para responder às ações do Ocidente, né? Um deles, em particular, envolve o ataque a aeronaves, né, e drones britânicos que sempre estão voando ali perto da fronteira da fronteira russa, né? Bem como também ataques a bases aéreas na Romênia e na Polônia, que acolhem os caças F-16. Acho que isso aí seria uma possibilidade de ataque bem interessante, né? Também, né, se fala sobre o fato de que a Rússia poderia intensificar suas ações de ataque à infraestrutura ucraniana. A maior parte dos especialistas acham que tanto os Estados Unidos como a Europa não estariam nem um pouco preocupados com isso daí, né? Afinal de contas, é a Ucrânia que está sendo destruída, né? Que se dá, né, a Ucrânia, que se lasca a Ucrânia, né? Como vocês sabem, né? Eu acrescentaria neste caso aí, né, algum ataque da Rússia também ao depósito, por exemplo, de armas da OTAN em algum desses países da OTAN, ou também algum ataque da Rússia a um quartel-general da OTAN, tá? Os mísseis hipersônicos da Rússia são indetectáveis, não há como eles serem detectados e interceptados pelas defesas aéreas, né? Então a Rússia poderia perfeitamente mostrar para o mundo, opa, nós temos hipersônicos, vocês esqueceram disso? E aí um ataque, por exemplo, a uma base ou a um depósito de munições gigantescos da OTAN também poderia ser uma resposta muito importante da Rússia, tá? O fato é que se estabeleceu um debate. O fato é que o Putin, quando ele aparece no cenário, ele dá uma declaração como a que ele deu, assim, pode até ser que isso escale muito aí e nós caminharemos a partir daí para uma guerra nuclear no mundo e a destruição do mundo. Mas pode ser que justamente essa postura do Putin tenha sido suficiente para que a gente elimine um pouco essa tensão, tá? Daí a importância também de uma potência, né, nuclear e bélica como a Rússia, de não ficar calada, né, e responder à altura, né, ou deixar claro que pode responder à altura a essa covarde provocação que a OTAN tem feito contra a Rússia durante todos esses anos, tá? Bom, é isso. Bom, a aviação russa derrubou durante as últimas 24 horas também 2 aviões Su-27 da Ucrânia, né? Também conseguiu outros êxitos, né? Destruiu um sistema HIMARS e também 4 bombas guiadas HIMARS, além de 55 drones, né? O exército da Rússia conseguiu também êxito em várias operações na região de Kharkov, né, gerando inúmeras baixas ao exército da Ucrânia, tá? Teria sido somente ali naquela região ali de Kharkov 150 militares a menos que a Ucrânia, enfim, perdeu nessas últimas 24 horas, né? Ali também nessa região 5 blindados de combate, um obus, né, Caesar, né, de fabricação francesa, né? Um obus M114, um canhão D20, 3 obuses D30, um obus L119, enquanto as tropas leste da Rússia teria eliminado na parte leste, nos combates da parte leste, 570 soldados e inúmeras armas também, né? Em todas essas áreas aí, a Rússia teria eliminado mais de 2.000, né? Mais de 2.200 militares, né? Várias peças de artilharia, canhões autopropulsados, Givozika também foi destruído, um canhão, né? Obuses, armas, munições, depois foi um estrago, foi um absurdo, com mais de 2.200 militares ucranianos que teriam sido eliminados nas últimas 24 horas. Isso em todo o território da Rússia. Esses números, contudo, que fala desses mais de 2.200 soldados que foram eliminados,
nas últimas 24 horas não tratam do número de baixas da Ucrânia lá em Kursk. Trata-se apenas do número de baixas da Ucrânia no fronte ucraniano, em vários locais do fronte ucraniano. Realmente é assustador, né? Como vocês podem perceber, né? Mesmo quando a Rússia intensifica as ações ali naquela região de Kursk, a Rússia consegue ainda assim muitos efeitos positivos em outros locais, tá? Lá em Kursk, né? As batalhas também acontecem na região de Novo Ivanovka, Darino, Nikolaevo, Darino, né, Pokrovskoye e Bork. Essas áreas todas podem ser conquistadas pela Rússia nos próximos dias. Agora, até mesmo para ficar muito mais fácil conquistar esses povoados, a Rússia precisa resolver essa questão em Lyubimovka, tá? E é justamente onde se trava hoje a principal luta entre as Forças Armadas da Rússia e as Forças Armadas da Ucrânia naquela região de Kursk. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final. Abraço a todos, abraço terno a todos vocês que estão em vários lugares desse imenso mundão aí de nosso Deus. É isso.